Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte, Colossenses 3, dos versículos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Lá do alto. E quando eu digo assim, lá do alto, eu não quero dizer que o alto está longe, porque o alto de Deus está perto de cada um de nós. Amém? Continuando, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Preste atenção, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então devemos pensar nas coisas de onde? Lá do alto, e não nas coisas aqui da terra. Continuando, aí vem a explicação. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, onde? Em Deus. Então, nós já morremos para o mundo, nós já morremos para as coisas do mundo, e a nossa vida está com Cristo aonde? Em Deus. Portanto, lá no alto. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. De que forma? Em glória. Então, quando Ele se manifestar, quando Ele vier para buscar a sua igreja, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Pai amado, Pai querido, Deus de toda honra e de toda glória, eis-nos aqui, Deus, eis a tua igreja, Pai, reunida aqui nessa noite, e o que nos traz nesse lugar, Pai, é o propósito de glorificar o teu santo nome, Papai. E o que nos traz nesse lugar é o propósito de, como corpo de Cristo, Papai, nos alinharmos com o Senhor. E nesse momento nós pedimos ao Senhor, Papai, que a tua igreja se alinhe, Papai, com o trono da glória, Deus. Que a tua igreja se alinhe, Pai, com o teu poder, com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia e com o teu favor, Pai. Fale, Deus, a cada um que entrou nesse lugar, nessa noite, que o Santo Espírito tenha liberdade de agir de forma absoluta sobre esse lugar. Mova as águas, Senhor. Mova as águas, Senhor, sobre esse lugar. Mova o rio que brota direto do trono da glória sobre essa igreja, Pai. Que venha o céu na terra. Nós clamamos, venha o céu na terra. Nós clamamos, Santo Deus, manifeste da tua glória nesse lugar. Oh Deus amado e querido, quanto a mim, eis-me aqui, me ofereço ao Senhor, me oferto ao Senhor como oferta viva no teu altar, para que eu possa, Deus, ser usado para a tua honra e para a tua glória, que eu seja completamente esvaziado de mim, e que a tua glória se manifeste em mim e através de mim. Deus, eu estou aqui para pregar a tua palavra, eu estou aqui para ser usado, para ser
Senhor nesse lugar. Portanto, tudo que for de mim, o Senhor pode arrancar. Pode arrancar, Deus. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E eu já agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fará nessa noite, papai. Por tudo que o Senhor já fez. Porque o Senhor é Deus e não há outro igual ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor! Eu queria que antes de você se assentar, que você colocasse a tua Bíblia no teu lugar. E nós vamos agora fazer aqueles palmões. Nós vamos proclamar o nome do Senhor Jesus. E vamos naquelas palmas da papapá, 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 papapá. Sabe qual é? Sabe qual é? Então vamos lá. Jesus! 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 Aleluia! 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 Para que a senhora fora desse lugar tremendo, e esse como é Jesus! Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesse lugar. Nós nos alegramos quando nos reunimos com um propósito único de louvar e glorificar o santo nome do Senhor. E você que está aí nos assistindo através das mídias da nossa igreja, eu quero dizer que você também é muito bem-vindo, e ainda que você não esteja aqui fisicamente, mas nós estamos conectados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, e a mesma unção que paira nesse lugar, e a mesma unção que já foi liberada para esse lugar, você também vai imergir nela, no nome santo do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém? Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto em que o apóstolo Paulo ele dá uma instrução, ele faz um aconselhamento à igreja de Colossos. A igreja de Colossos é uma igreja que foi fundada por Epáfras, discípulo de Paulo, há aproximadamente 55 anos depois de Cristo. E aquela igreja ela está localizada ali naquilo que nós chamávamos antes de Ásia Menor, e que nós sabemos é hoje a Turquia. E qual foi a mensagem que o apóstolo Paulo, através dessa palavra, dirige, encaminha, manda ali para aquela igreja de Colossos? O apóstolo Paulo, ele diz: igreja de Colossos, a partir da convenção, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, a partir do momento que nós somos achados, nós mudamos de patamar, e a partir do momento que nós mudamos
nossa visão passa a ser atraído de uma outra forma. Nós que outrora éramos atraídos para as coisas da terra, para as coisas daqui, para as coisas materiais, para as coisas visíveis. A partir desse evento, a partir desse episódio maravilhoso na vida do homem, ele diz: você agora tem um outro alvo. Você agora precisa olhar não para as coisas aqui da terra, não para as coisas fugazes, não para as coisas passageiras, não para as coisas que perecem, mas você agora tem que mirar no alto, tem que olhar para o alto, porque é lá no alto que vem o teu socorro. Aleluia. O teu socorro não vem mais daqui. Portanto, eleve aos teus olhos ao alto, valorize as coisas do alto, se agarre às coisas do alto, porque você agora mudou de patamar. O seu patamar agora é outro. Aquela igreja certamente era uma igreja que já havia recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Era uma igreja que já tinha convicção de que a salvação só viria de uma fonte, só poderia ser alcançada através de um meio, e esse meio não é outro senão o Senhor Jesus. É uma igreja que certamente congregava, ou seja, certamente se reunia. Era uma igreja que, dentro de um contexto trivial, cumpria o teu propósito. Mas ele diz para eles: é muito mais do que aquilo que vocês estão fazendo, é muito mais do que aquilo que vocês estão praticando. Vocês agora devem esquecer as coisas aqui da terra, devem esquecer os princípios e os valores que norteiam aqueles que são do mundo, aqueles que são regidos pelo príncipe desse mundo, e você agora está sobre a égide, você agora está sobre o guarda-chuva de um governo supremo, um governo absoluto, cujo comando emana do alto, cujo comando emana do trono da glória. Então isso é essa realidade, são esses princípios, são esses valores que fazem parte dessa carta, que estão inseridos nessa carta que o apóstolo Paulo envia para a igreja de Colossos. Um puxão de orelha grande. Mas prestem bem atenção no que eu vou lhes falar nessa hora. Lamentavelmente, a realidade que era permeada sobre aquela igreja, ou seja, os erros que estavam inseridos no comportamento daquela igreja, de olhar mais para as coisas da terra do que para as coisas do alto, é algo que tem afligido uma grande parcela, uma grande parte da igreja cristã brasileira. É com muito pesar que nós externamos essa verdade, mas é uma verdade da qual nós não conseguimos desvencilhar, porque se assim o fizéssemos, estaríamos encobrindo a verdade, estaríamos encobrindo aquele que é
real, que é fato. Eu posso ter até um entendimento, mas o fato é algo que ninguém pode negar, porque ele tem vida própria. Deixa eu lhes falar. O último censo demográfico, que aconteceu, salvo engano, em 2022, ele aponta que o Brasil tem aproximadamente 47,4 milhões de evangélicos. O que significa que aproximadamente 27% de uma população de aproximadamente 215 milhões é evangélico, é cristão. Mas quando nós vamos olhar o impacto dessa parcela significante de pessoas, dessa parcela significante de evangélico, nesse universo de 215 milhões de pessoas, nós temos que admitir que nós temos acarretado, que nós temos ocasionado um impacto muito pequeno ainda. Nós temos que entender, como Vanderlei disse ontem, aqui na porta dessa igreja, no início da oração, de algo que Deus falou ao seu coração, que nós somos sal. E eu vou mais além, ali no Sermão da Montanha, em Mateus 5, do versículo 13 ao 15. O Senhor diz que nós somos sal e que nós somos luz. E Ele diz que o luzeiro, Ele diz que a lamparina, Ele diz que a iluminária, ela tem que estar lá em cima, para que o Senhor veja a tua glória e o teu poder através de nós. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, e o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com politicagem. O que eu vou falar aqui não tem absolutamente nada a ver com preferência por esse ou por aquele, porque esse culto aqui e o culto das igrejas, ele foi levantado para que aqui preconizemos, para que falemos do amor do Senhor Jesus, para que usemos esse culto para dizer do nome que está acima de todos os nomes. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: quem vai transformar essa nação não é um presidente da república, seja ele qual for e que partido for. Quem vai transformar essa nação não são 27 governadores das 27 unidades da federação. Quem vai transformar essa nação não é 5.369 prefeitos de cada município deste país, porque eles foram chamados para fazer política pública que abranja toda a sociedade. Eles foram chamados para fazer algo que é visto de fora para dentro, que é visto aos olhos naturais, que é visto aos olhos nus, que são as transformações da cidade, as transformações das praças, as transformações das estradas, as transformações dos postos de saúde, as transformações na área de segurança. Foi para isso que eles foram chamados, para fazer política pública. Mas deixa eu falar com você uma coisa nessa noite: isso traz uma transformação de fora para dentro, de fora para dentro, mas a transformação verdadeira não pode ser de fora para dentro. A transformação genuína, ela vem de dentro para fora, é de dentro para fora. O homem precisa ser transformado de dentro para fora, e essa transformação de dentro para fora, só o Espírito Santo de Deus pode fazer.
que nos torne mais parecidos com o Senhor Jesus? Só o Espírito Santo de Deus. Então preste atenção. Quem vai transformar essa nação é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente Ele pode transformar o Brasil. Somente Ele pode transformar o mundo. Somente Ele pode transformar as nações. Mas sabe como que o Senhor vai transformar? Através de mim e através de você. Você foi comissionado, eu fui comissionado, nós somos comissionados para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você e eu fomos chamados, nós somos plantados nesse lugar para fazer a diferença, para alcançar as vidas, para levar a esperança às vidas, para dizer: olha, a esperança na glória. Diante de toda turbulência, diante de toda incerteza, diante de toda adversidade, diante de todos os caminhos difíceis que temos enfrentado, nós temos que dizer para as pessoas: há uma esperança, e essa esperança é o Senhor Jesus. Essa esperança é o Senhor Jesus. E a manifestação do Senhor Jesus vai acontecer através de mim, através de você. O Senhor Jesus já veio aqui cumprir o papel que Ele tinha que cumprir. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele derramou o sangue ali na cruz por cada um de nós. E nos chamou, e nos comissionou, para que nós agora coloquemos os pés na estrada e cumpramos o chamado do Senhor, fazendo a diferença. E eu e você só vamos fazer a diferença se nós estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus, se o amor de Cristo estiver inserido no meu coração, porque aí eu não vou fazer acepção de pessoa, mas eu vou ao encontro do pobre, do rico, do mendigo, seja de quem for. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, do poder de Deus, carecem da salvação de Deus. Portanto, é um ministério universal. Universal. E não específico para 1, 2 ou 3. É para todos. Lá em 1 Pedro 3,18 diz que o Senhor Jesus morreu uma vez só para todos, para todos. Retomando agora o que eu estava falando. Aí vem uma pergunta. E qual é a pergunta? Por que a igreja do Senhor na face da terra? Por que a igreja do Senhor no Brasil não tem cumprido com efetividade o papel, a função, o atributo que o Senhor Deus espera dela? Sabe por quê? Porque uma parte significante dessa igreja não entendeu ainda o propósito da cruz. Escuta aquilo que eu estou te falando. Porque uma parte significante dessa igreja do Senhor ainda não entendeu definitivamente o propósito da cruz. Mas não há como entender o propósito da cruz se primeiro eu não entender a repercussão, o impacto que o pecado acarreta na vida do homem. Eu preciso entender o impacto que o pecado acarreta na vida do homem. Só assim eu vou conseguir mensurar o
tamanho da obra do Senhor, o tamanho da salvação, o tamanho da cruz de Cristo. Prestem atenção, quando o homem caiu, três impactos aconteceram de forma imediata. Diga comigo assim: imediata. E quais foram esses três impactos que aconteceram de forma imediata? O primeiro impacto foi: o pecado entrou no coração do homem. Diga assim comigo: o pecado, mais forte, o pecado entrou no coração do homem. O segundo impacto, sabe qual foi? O homem perdeu a paternidade de Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu a paternidade de Deus. E presta atenção, no momento em que ele perdeu a paternidade de Deus, ele foi lançado o quê? Fora da casa de Deus. Ele foi lançado fora do Éden. Sabe por quê? Porque eu e você só vamos desfrutar da casa de Deus. Eu e você só estaremos na casa de Deus na condição de filhos, porque eu estou falando de família, porque eu estou falando de relacionamento. Então, quando o homem perde a paternidade, ele é lançado fora da casa de Deus. Sabe qual foi o terceiro reflexo imediato? Instalou-se uma guerra no mundo espiritual. Foi deflagrada, foi desencadeada uma guerra no mundo espiritual. De um lado, a luz, do outro lado, vou apontar para você. De um lado, a luz, de outro lado, as trevas. Do lado da luz, foi desencadeado o projeto de Deus de restauração, de salvação, de remissão dos pecados do homem, ou seja, preparando esse homem para novamente voltar para casa. Agora na condição de filho por adoção, se é que você está me entendendo. Então, um projeto de Deus, com base no que está escrito lá em Gênesis 3,15, quando o homem caiu, quando o homem pecou, o Senhor prometeu que mandaria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então ali começou o projeto de Deus de restauração, de salvação para o homem. E do lado das trevas, o inimigo, o diabo, ele começou então a agir com mentira, com antifaces, com engano, para tentar atrair o homem para o pecado, para atrair o homem numa continuidade de uma vida regida, direcionada pelo pecado. Ele começou a trazer iguarias, começou a trazer pratos, arapucas que eram colocadas diante do homem com o propósito de que o homem não experimentasse da vida eterna com o Senhor. E para que você tenha uma compreensão,
mais nítida do que eu estou lhe falando, eu lhe convido a ir lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 15. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, tá? 14 e 15. Amém? Prestem bem atenção o que está sendo dito aqui. Amém, igreja? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai o quê? E seduz. Então, quando a cobiça atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Então, todo o trabalho do inimigo, do diabo, foi nesse sentido, a partir da queda do homem. Então você tem lá a luz, atraindo o homem para a restauração da caminhada do homem com Deus. E o inimigo trazendo pratos, trazendo iguarias, para que aquele que já tinha inserido o pecado no seu coração continuasse sendo atraídos pelo pecado. Mas deixa eu avançar um pouco mais e lhe dizer uma coisa. A salvação, ela também veio dentro de uma dinâmica, dentro de um propósito, dentro de uma metodologia que tinha e tem como objetivo, como escopo, como finalidade, não só fortalecer o homem espiritualmente, mas também a cada dia, fazer com que cada dia o homem dê um passo a mais rumo ao novo céu e à nova terra, rumo ao restabelecimento da comunhão e de uma vida vivida na presença de Deus, regido com Deus, se relacionando com Deus. Conforme nós falamos, quando o homem caiu, quando o homem pecou ali no Éden, ele então passou a viver uma vida regida pelo pecado, e o pecado é algo que faz separação entre nós e Deus. E em razão disso, conforme dito também, ele foi lançado fora da casa de Deus. Mas prestem bem atenção, o homem foi lançado fora da casa de Deus, mas o projeto de Deus de restauração do homem, de cumprir com o homem todo o propósito para o qual o homem fora criado, não foi lançado fora do coração de Deus, porque Deus é um Deus de aliança, porque Deus é um Deus que não mente, porque Deus é um Deus cujos planos ninguém pode frustrar. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então tudo que o Senhor fez a partir da queda do homem, tudo que o Senhor fez a partir do momento em que o homem se separou dele, foi atrair o homem, foi agir de modo a que o homem voltasse para a casa do Pai. O Senhor sente saudade de você. O Senhor sente saudade de mim. O Senhor quer voltar àquele tempo, o tempo lá do Éden, em que o Senhor passeava com o homem na virada do dia. Aquele tempo em que o Senhor se relacionava com o homem tete a tete, frente a frente, o homem desfrutando da presença
Deus, um homem desfrutando do amor de Deus, um homem desfrutando de toda a provisão de Deus. Esse lugar existe e Ele espera por mim e por você. Esse lugar existe, é o novo céu e a nova terra, quando o Senhor anela ver a nossa presença juntamente com Ele. E é por isso que o Senhor então estabeleceu, colocou em prática o projeto salvífico, o projeto de salvação. Mas preste atenção, para colocar em prática o projeto de salvação, era necessário que o homem conhecesse esse projeto. É preciso que o homem conhecesse o propósito de Deus. É preciso que o homem conhecesse que Deus o fez para se relacionar, a sua imagem e semelhança, para com o homem se relacionar. Então o homem caído, o homem esquecido, esse homem ele precisava de ter essa consciência, ele precisava de saber, não, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito comigo, Deus tem algo muito maior, mas muito mais precioso, mas muito mais exitoso, mas muito mais maravilhoso, mas muito mais expoente do que aquilo que eu vivo na terra. Mas olha só, antes de conhecer o projeto, o homem precisava conhecer de quem vinha esse projeto. Eu não sei se você está entendendo a situação. O homem precisava saber, tudo bem, há um projeto que aqui no papel é maravilhoso, mas esse projeto é de quem? Quem é que fez esse projeto? Quem é que estabeleceu esse projeto? Eu não sei se vocês se lembram, quando o Senhor capacitou Moisés ali para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, né? Que Moisés começa a agir ali, o povo chega para Moisés e fala assim: para aí Moisés, você está querendo nos tirar daqui, onde pelo menos a gente come cebola, que come codorniz, que come isso, come aquilo. Você está querendo nos levar para uma terra que nós não conhecemos, porque tinha 430 anos que eles estavam no Egito, nós não conhecemos essa terra. Então, peraí, quem é que está te mandando, com que autoridade, que nós vamos sair daqui, vamos atravessar o Mar Vermelho e vamos lá para a terra prometida, a terra que emana leite e mel? E Moisés chega para o Senhor e fala: ô Deus, ok, eu já entendi, eu já criei um projeto do Senhor, até porque eu vi essa serpente lá, então eu não posso duvidar em hipótese alguma. Mas aqueles que não viram, eles estão querendo saber quem é que está na frente disso aí, quem é que está estabelecendo essa nossa ida. E o que o Senhor fala com ele? Fala para eles que é o quem? O eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus de toda a glória, aquele cujo poder é ilimitado. É esse Deus. Voltemos para a nossa situação. Aí chega lá o seguinte, aí então o Senhor precisava ser revelado para essas pessoas, para que elas soubessem quem que era Deus e o projeto de Deus. Mas para aí, quem é que o Senhor levantou para revelar a pessoa de Deus? Quem foi? Hein? Quem é que veio para revelar Deus? Jesus. Pode falar, foi quem? Jesus. Foi quem? Jesus. Foi quem? Jesus. Foi quem? Jesus. Jesus. Mas nós estamos falando do Velho Testamento. Jesus não está ali em pessoa no Velho Testamento. Mas olha só que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. O Senhor levantou tipologias de Jesus. O Senhor levantou sombras de Jesus. Pessoas parecidas com Jesus,
pessoas que tinham o caráter de Jesus, pessoas que viviam a verdade, pessoas que temiam a Deus, pessoas que eram obedientes de Deus, para ser o que? Tipificação de Jesus ali, para revelar da pessoa de Deus. Isso é algo maravilhoso, é algo extraordinário. E eu citaria algumas dessas pessoas. Um deles, por exemplo, vamos citar alguns. Um deles, Noé. Noé foi aquele que, diante de tanta descrença, diante de tanto pecado, diante de tanta concupiscência da carne, ele foi um homem que foi levantado e creu no Senhor, e alçou e alavancou uma obra grandiosa, a despeito da descrença de todos aqueles que o cercavam. Mas ele creu que, mesmo sendo um tempo desértico, que mesmo sendo um tempo árido, que haveria ali um dilúvio, porque quem o prometera, porque quem o falara, não era qualquer um, era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus de toda a glória. O outro que ele levantou foi Sem, filho de Noé, porque dele veio o que? A linhagem de Abraão, que depois culmina em quem? No Salvador, em Jesus Cristo. Ele levanta Melquisedeque, rei de Salém. Ele levanta Isaac, que ali no monte de Moriá cumpre um papel de Salvador, quando ele é colocado ali para ser sacrificado. O Senhor levantou José, pastor Renato. José, o Senhor levantou José, um homem que abriu mão da sua vontade, que abriu mão do seu querer, que foi preso, que foi castigado, mas ainda assim aquele homem não se rendeu ao pecado, ainda assim aquele homem não se rendeu à perdição, ainda assim aquele homem não se quedou diante das promessas do mundo, diante dos pratos do mundo, diante das iguarias do mundo, diante da facilidade do mundo, mas ele se manteve separado, ele se manteve firme, e aquele homem ali fazendo a justificação de Jesus como um homem que salvou nações ali, porque naquele momento de crise, naquele momento de fome, o Senhor levantou e durante 5 anos ele preparou os celeiros de Faraó, e aí ele consegue suprir inclusive a sua família, Você poderia citar mais alguém aí? Você poderia citar mais alguém que nós podemos considerar como tipificação de Cristo? Moisés. Quando você pega ali a vida de Moisés, quando ele nasceu, a perseguição, o modo ali que ele chegou até a casa de Faraó, ou seja, era uma tipificação de Jesus, é alguém que o Senhor levantou depois para quê? Para salvar todo um povo do cativeiro, da batuta, da espada de Faraó. Então são homens que são tipificação de Jesus, são homens que foram levantados ali no Velho Testamento como sombra de Jesus, para anunciar um Deus Todo-Poderoso, para que o homem soubesse que havia um propósito e um projeto sobre a sua vida e em favor da sua vida. Aí passamos pelo Velho Testamento, onde a revelação de Deus se dava através de eventos e através de tipificações. Mas o Velho Testamento foi uma ponte que o Senhor criou para levar o homem
até a nova aliança. Até a nova aliança. E na nova aliança, eu e você não precisamos mais de uma tipificação feita através de um homem falho, pecador e imperfeito, porque a revelação de Deus veio agora através daquele que é perfeito, através daquele poderoso, através daquele que na verdade é Deus. É Deus se revelando ao homem. E no momento em que o Senhor Jesus vem, a realidade agora é essa que está em 1 Timóteo 2, no versículo 5. E eu gostaria que você lesse comigo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando você achar, diga amém. Glória a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é a ponte definitiva entre a humanidade e o Pai. Eu vou mais. João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças dou, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preciso de entender uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eu preciso de entender definitivamente o propósito da cruz de Jesus. Eu preciso de entender que quando Jesus morreu ali na cruz, Jesus não veio para consertar um homem perdido. É muito mais que isso. Jesus veio para inserir esse homem em outro reino, no reino da glória. Jesus veio para tirar, isso está lá, isso está no livro que nós lemos agora. Está no livro, está no versículo lá, no livro de Colossenses 1, no versículo 17, diz o seguinte: Colossenses 1, versículo 17. É isso? É isso? Não é o 17. Não é o 17. Não. É 1:13. 16. Pois nele ficaram. Não é ele não. É Colossenses o seguinte. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Está vendo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do quê? Do seu Filho do amor. Então o Senhor veio para mudar o homem, para tirar o homem do abismo no qual ele estava. O Senhor veio para mudar o homem de patamar, tirar o homem lá do lamaçal e o inserir no reino da glória. O Senhor não veio para fazer um conserto no velho homem, não. Ele veio para nos dar uma nova vida, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. O que lá diz?
Aquele que está em Cristo é o que? Uma nova criatura. Então o Senhor veio para tornar você e a mim novas criaturas, para que tudo seja novo na nossa vida, para que a glória do Senhor se manifeste em nós e através de nós, para que sejamos instrumento do cumprimento da vontade de Deus. E aqui eu quero, já chegando no final dessa ministração, chamar uma atenção para você de um ponto muito importante. Nós estamos falando aqui de propósito da cruz de Cristo. E qual é o propósito da cruz de Cristo? A salvação do homem. Então preste atenção, quando o apóstolo Paulo, lá na carta que nós lemos à igreja de Colossos, quando ele fala para que nós nos conectemos com as coisas do alto, pode subir, por favor, para que nos conectemos com as coisas do alto e não com as coisas da terra. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existem várias coisas aqui da terra que são lícitas. É lícito que eu almeje fazer um curso, é lícito que eu almeje comprar uma casa, é lícito que eu almeje comprar um sítio, é lícito que eu almeje comprar um carro. Isso não é pecado, e isso faz parte do Senhor, do propósito do Senhor para a nossa vida. Só que eu preciso entender que dentre essas frentes, que dentre esses benefícios, eu tenho que fazer o que nós chamamos de ponderação de valor. Eu tenho que eleger o que é mais importante na minha vida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: olha, se liga nas coisas do alto. Você pode almejar ter tudo isso, pode, não é pecado, é lícito, só que tem que ser secundário. Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as suas necessidades lhe serão supridas, lhe serão acudidas. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que sim, Jesus pode te dar e te dar tudo, pode, mas a propósito do Senhor Jesus, o propósito preciso da vida do Senhor Jesus, fique de pé no seu lugar. O propósito preciso da vida do Senhor Jesus foi te salvar, foi nos libertar do reino das trevas, foi nos trazer, nos arrancar lá do lamaçal que nos atraía, nos levar a uma condição de esperança da glória, e nos levar a um lugar muito além de tudo isso que eu vivo, que você vive aqui na terra. Vai falar para você é forasteiro nessa terra. A sua pátria está no céu, a minha pátria está no céu, onde o Senhor nos aguarda. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, não se deixe ser levado pelas coisas terrenas, não se deixe ser levado pelos pratos do mundo, mas eleva o seu coração, deposita o teu coração no alto, busca o teu socorro no Senhor. Ainda que a caminhada esteja difícil, ainda que a tempestade tente te parar, ainda que a adversidade se coloque diante de você como obstáculos que parecem intransponíveis, existe um Deus que não dormita, existe um Deus que cuida dos seus, existe um Deus que deu teu filho primogênito, e agora unigênito, e agora primogênito, para que nós fôssemos resgatados das garras do diabo e fôssemos elevados, elegidos ao trono da glória.
deixe que o engano do mundo, não deixe que as facilidades do mundo sejam mais pujantes no teu coração do que o sacrifício da cruz, do que o amor de Jesus. Há uma esperança. Haverá um dia em que a tristeza não vai mais tocar o teu coração, em que o choro não vai mais fazer parte do teu clamor, do teu lamento, porque o Senhor estará tete a tete comigo, com você. E o novo céu, e a nova terra, e a nova Jerusalém, com ruas de ouro, Pai, o rio da vida, Pai, com ruas de ouro, Pai, campos verdejantes, Deus, e uma vida pautada pelo amor de Cristo, um corpo transformado. Essa é a sua esperança, meu irmão. Essa é a minha esperança, meu irmão. Oh Deus, aviva a tua igreja, Senhor. Toca no coração de tua igreja, Pai, e remova tudo aquilo que tem se constituído como obstáculo, para que alcancemos um nível de relacionamento, um nível de santidade, Pai, que eleva o Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai, eis aqui o teu povo. Derrama da tua glória nesse lugar, derrama da tua Shekinah, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus de toda a glória. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos e abre o teu coração. A presença do Senhor é tão real nesse lugar. O mover do Espírito Santo de Deus é tão real nesse lugar, que pode ser palpado, que pode ser sentido através da unção que paira sobre esse lugar. Graças damos ao Senhor Deus. Desejando aqui
essa oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o Messias, que virá para buscar a tua igreja. E até então, eu não tinha essa compreensão. Mas nessa noite, eu abro o meu coração e te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador, porque sou convencido que só há salvação em Cristo Jesus. E eu que um dia caminhei nos teus caminhos e me desviei, nessa noite, Pai, reitero a aliança que outra hora fiz com o Senhor, e peço ao Senhor que o Senhor me restaure novamente. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que faz essa oração recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que andou nos caminhos do Senhor e se desviou. Se você é uma dessas pessoas, levanta a tua mão no teu lugar. Se você, nessa noite, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta a tua mão no teu lugar. Se você reconcilia com o Senhor, levanta a tua mão no teu lugar. Tem alguém aqui nessa condição? Tem alguém? Tem alguém? O Senhor está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creio que todos que estão aqui já tiveram essa maravilhosa experiência de ser e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as tuas mãos, igreja. Graças dou, papai, por essa noite tão preciosa. Graças dou por cada vida nesse lugar. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja em toda a face da terra.